Hoje nós vamos gravar um programa aqui no estúdio da TV Câmara, simbolicamente, com efeito psicológico, social, no Dia do Homem. 15 de julho, Dia do Homem, uma data que foi inserida no calendário apenas em 1999, muito recente. E a própria fixação recente da data dá uma dimensão de como as políticas públicas de saúde do homem estão em descompasso em relação à mulher, por exemplo. Mas nós não queremos falar de gêneros aqui, nós queremos falar de questões antropológicas, filosóficas até, de comportamento diante de sua saúde, diante do mundo e do novo mundo e dos desafios que o homem tem que enfrentar no dia a dia. Para isso, nós estamos no estúdio da TV Câmara e vamos explorar o lado médico também do vereador Paulo Eduardo de Souza, oncologista, mastologista, aqui no nosso estúdio. Paulo, é um prazer poder explorar essas duas funções, porque nós vamos falar de políticas públicas de saúde e poder fazer essa conexão com a sua experiência profissional no dia a dia. Eu citei fatores culturais aqui e ia pedir para a gente conversar um pouquinho sobre isso no início. Como você coloca o homem diante do novo século nessas questões socioculturais e de todas essas situações simbólicas que estão colocadas em contrastes com esse novo papel? Agradeço o convite, é um prazer estar aqui também. Sem sombra de dúvida, o impacto em ser homem hoje é totalmente diferente do passado. Também porque a sua masculinidade é dimensionada em função do sexo oposto. E, mais do que nunca, nunca na história do mundo ou da humanidade, a mulher ocupou um espaço social tão extenso quanto tem ocupado, o que é bom. Mas há necessidade de um ajuste comportamental dos homens em relação a isso. E esse processo cria problemas, cria traumas, cria uma série de contingências. Porque até muito pouco tempo atrás, por exemplo, no Brasil, a mulher não votava, né? E hoje ela não só vota, como em algumas profissões ela ocupa um espaço de maior relevância até do que o homem. E ocupa todos os espaços que os homens têm ocupado do ponto de vista profissional. Então o espaço social da mulher implica numa mudança de comportamento do homem que pode trazer problemas. E problemas de saúde, problemas de ajustes, problemas de mortalidade até. Por exemplo, o homem morre, pelo menos no Brasil, 7 anos antes do que a mulher. Então, o tempo de vida do homem é menor do que a mulher. O homem adoece mais do que a mulher. O homem tem problemas nas etapas da vida mais do que as mulheres. Também porque, culturalmente, toda a sociedade está voltada do ponto de vista de promoção e prevenção de saúde, não para o homem, mas para proteger a mulher, as crianças e o idoso. O homem, culturalmente, ele é formado para ser o guerreiro, para ser o provedor. E adoecer entra num processo, até podemos até chamar de psicanalítico e tudo mais, adoecer é a feminilização do homem. E ele nega isso de maneira veemente. Então ele não frequenta o serviço. Também porque os serviços não estão preparados para a sua realidade. Então isso é o que deveria nortear políticas públicas de assistência ao homem. Do ponto de vista de formação, falando um pouco de questões psicológicas, emocionais que chegam até a vida do médico no dia a dia, o homem incute ainda culturalmente essa formação de que ele tem que ser forte, ele tem que ser provedor, na média da questão das gerações sociais que estão em transição neste momento, e isso inclui ele rejeitar ir ao consultório, por exemplo, por se achar forte o tempo inteiro? Exatamente isso. E isso é muito frequente. O homem, ele não previne, ele não busca atitudes de promoção da saúde. Por quê? Porque isso implica em mudanças comportamentais. E mudar o comportamento do homem é muito difícil. Temos alguns indicadores indiretos que mostram que até a sexualidade do homem tem que se adaptar aos novos tempos. A subordinação da mulher à questão sexual, a subordinação da mulher na questão profissional, ainda em muitos ambientes, o mesmo trabalho, a mulher ganha menos que o homem. Então, isso é o exercício do poder advindo de uma masculinidade que se impõe culturalmente, né? E os mecanismos legais, os mecanismos de emancipação feminina têm demonstrado que o homem tem que se adaptar a isso, inclusive em relação à sua sexualidade. Por exemplo, a mulher não se subordina tanto quanto antes. Em contrapartida, em reação a isso, aumenta o número de estupros. Então, são contingências que não estão separadas, e a visão sistêmica desse processo
tem que ser vista, compartimentalizada, analisada e promovida do ponto de vista de proteção. Proteção ao próprio homem e à própria mulher. E aí estabelecendo políticas públicas. Então é uma realidade muito nova do ponto de vista da humanidade. E, obviamente, que estou falando dentro da concepção da nossa sociedade, do mundo ocidental. Outros países têm outras contingências morais que não se aplicam a nós. Então, mais do que nunca, no dia do homem, o homem quer ser lembrado pelo poder público, do ponto de vista de promoção de saúde mental, saúde física. E um grande problema que atinge também as mulheres, mas não na mesma proporção, é a falta de informação ao homem da sua própria realidade. Já que você tocou na questão da sexualidade, eu pedi para você comentar 2 elementos. A visão do homem frente à questão das proteções, do ponto de vista das doenças no dia a dia, de todas elas, e também um dado que você me passou aqui, interessantíssimo para a gente discutir, se a transição do comportamento sexual da mulher frente ao homem está, e graças a Deus está em mutação, do ponto de vista positivo, isso gera uma pressão sobre o homem. O que isso tem a ver com disfunção erétil, por exemplo? Totalmente. Também porque é uma situação médica relativamente nova em termos de síndrome, em termos de conjunto de sinais e sintomas agrupados numa abordagem mais específica, isso é recente. E recente também uma terapêutica tão eficaz para essa situação. Sem sombra de dúvida, essa mudança no perfil da mulher, essa mudança da mulher também exigindo o prazer sexual e tudo mais, para você ter uma ideia de quanto isso é privado à mulher, algumas sociedades promovem a clitoridectomia, a retirada do órgão que dá prazer à mulher, para que ela não sinta prazer na relação e seja tão somente a reprodutora. Não é a realidade da mulher ocidental, não é a realidade da mulher brasileira que busca o seu espaço. Isso, sem sombra de dúvida, como você disse, é uma pressão muito grande ao homem, que tem, sim, até então se ocupado do seu próprio prazer, mas agora ele também tem o prazer da mulher, e ele é a fonte de prazer da mulher e vice-versa. É uma relação um pouco mais natural do que as implicações culturais e sociais e religiosas em alguns segmentos, né? Então, mais do que nunca, a pressão é grande ao homem. E o sintoma que decorre disso, muitas vezes, e a principal causa desse sintoma, ela é sim psicológica, é a disfunção erétil. A disfunção erétil, para quem não sabe os termos, o homem não consegue a ereção e não consegue consumar a relação. Então isso implica numa contingência que afeta de maneira muito importante ao homem na sua masculinidade. Porque até então ele comanda, ele é o comandante. Hoje ele divide o comando, né? Sim, sim. O que acontece? Na população de 40 a 70 anos, o dado é surpreendente. 46% dos homens, pelo menos em condições absolutas, têm o problema da disfunção erétil. Metade, isso, então, implica, metade dos homens, em algum momento, não consegue a ereção para consumar a relação. A disfunção erétil é isso. Ou não é uma ereção plena que culmine com o prazer mútuo, né? Que fazer? Então, há necessidade de que a medicina, enquanto instrumento de mudanças de comportamento e de auxílio na vida das pessoas a se encontrarem e serem saudáveis, deve oferecer respostas. E a resposta mais imediata, medicamentosa, e nem sempre as respostas são medicamentosas, mas o homem, culturalmente, gosta da resposta medicamentosa, que não implique numa mudança de comportamento. A resposta, que não é absoluta para todos, é o comprimido azul, o Viagra, né? Que é extremamente eficaz sob alguns aspectos. Mas a relação, ela é mais do que o ato sexual. A relação é uma troca de expectativas em relação ao mundo, que se consuma naquele momento. Isso dá a devida intensidade ao processo de encontro, né, entre o homem e a mulher. Aonde que o poder público se oferece quanto espaço de mediação entre essas questões? Que é a expressão de uma política pública voltada para isso. Excepcionalmente isso existe, né? Existem condições muito específicas e pequenas do contingente geral de políticas formuladas para isso. A Política Nacional de Saúde do Homem, ela existe, mas ela não chega no final, que é promover a saúde do homem, por falta de instrumentos e por falta de abordagem específica em relação ao aspecto cultural. O homem trabalha, nem sempre consegue o atestado para ir ao médico. Então, talvez o melhor atendimento
ao homem seja num horário só para ele, depois das 17, 18 horas. A maioria dos funcionários das unidades básicas de saúde são mulheres. Então o homem tem que vencer também o impacto de se colocar num ambiente feminino e ainda oferecer as suas fragilidades do ponto de vista corporal, do ponto de vista comportamental, num universo onde ele não se sente pertencente. Então há necessidade de uma modificação também do aparato de oferta de serviços para que o homem se sinta integrado a ele. Você acha que políticas públicas de prevenção, de detecção ao longo do tempo das faixas etárias para questões e outras nós vamos tratar aqui, relacionadas à bebida, ao fumo, elas deveriam fazer parte do contingente natural dos programas de saúde? Com certeza. Enfocando o homem de maneira especializada, de maneira específica, de maneira a que ele tenha o seu próprio ambiente. Por exemplo, os serviços de prevenção de câncer de colo de útero da mulher. São serviços historicamente bem estabelecidos que promovem uma prevenção eficaz e efetiva, que não tem a sua correspondência nos programas de próstata. Também porque o aspecto cultural. O tabu cultural, Paulo, desculpa, é tão grande que eu vou me permitir uma questão mais bem-humorada aqui, mas no sentido positivo. Se a gente pensa num programa específico de saúde municipal, especificamente a partir dos 40 anos, para exame de próstata e disfunção erétil, você que está em casa, seja sincero, eu não vou. Por várias razões. Está lá denominado lá em cima. Vou me entregar. Disfunção é tão forte isso do ponto de vista psicológico que a gente tem que admitir essa hipótese. Será fisicamente um obstáculo já. Então, isso deveria estar implícito no programa, né? E com a devida confidência, inclusive. E todo ato médico ele é confidencial, mas algumas coisas ficam explícitas pela própria natureza do atendimento. O toque retal. O toque retal o que é? O médico introduz o indicador no ânus do paciente no sentido de palpar a próstata, para detectar alguma induração, alguma anormalidade. Acabou. É só isso. É um exame médico. Só. Mas no simbólico, no imaginário do homem, ele está sendo agredido do ponto de vista da sua masculinidade e outras decorrências. Então, do ponto de vista educacional, cultural, há necessidade de que se enfrente isso, do ponto de vista objetivo, com toda a ciência de comunicação, de marketing e tudo mais, para que um toque retal pode salvar uma vida. 90% dos cânceres de próstata diagnosticados precocemente são curáveis. Então, é uma margem muito grande de diferença entre a vida e a morte. Paulo, você diria que a questão do check-up, todos os ingredientes de hemograma, colesterol, triglicerídeos, enfim, mais alguns outros elementos aqui específicos, ele deveria fazer parte do comportamento rotineiro do homem a partir de que idade ou em que periodicidade? Desde o nascimento. Né? A saúde, a promoção de saúde, ela está voltada, especializada para cada etapa da vida. Na infância, a adolescência é uma questão crítica que deve ter um programa para a juventude específico de atenção. Existe a especialização dentro da área de pediatria específica para adolescentes que não chega ao cidadão, que não chega em termos de oferta de serviços especializados. Há necessidade, então, de um programa de saúde do homem que contemple todas as etapas da sua vida e que nós possamos integrá-lo com a questão educacional, para que tabus como esse do exame da próstata, do toque retal, não sejam impeditivo para que se obtenha uma informação tão importante. Então, há necessidade que se comece, desde a tenra infância, educar as pessoas para a saúde. Eu defendo, então, enquanto vereador, que se inclua no currículo das escolas municipais a temática educação para a saúde. Ela já existe de maneira esparsa em algumas disciplinas, mas eu acredito que ela é fundamental porque nós não aprendemos, aí indistintamente o homem e a mulher, a comer, a importância da atividade física. Quando você coloca a atividade física e a alimentação adequada, você consegue prevenir pelo menos 30% a 40% de alguns cânceres. Então isso é muito importante. Você sistematiza uma questão que, para quem está ligado
nas questões me parece óbvio, mas para a grande maioria da população não. Sistematizar programas de saúde, de informação na origem, nas suas fases de infância, depois em todas as suas etapas. Nós estamos tratando do Dia do Homem aqui, então vamos usar ele como nossa referência, mas é óbvio que isso vale também para a mulher, na adolescência, depois na fase de juventude e assim, consequentemente, em cada uma das suas etapas com programas específicos. Isso. E culminando com aquilo que a nossa cultura, na maior parte dela, advinda de uma perspectiva luso-católica, que não aceita morrer, né? Na medida que você aceita a sua finitude, o seu processo de morte, você consegue estabelecer as premissas de vida de maneira muito mais clara, de maneira muito mais intensa. Também não somos preparados para isso enquanto um processo formal de educação. E deveríamos, né? Porque nessa medida você valoriza ainda mais os comportamentos, os procedimentos. Então, mais do que nunca, a questão de saúde é uma conquista diária, a cada decisão, a cada gesto. Quanto mais informação você tem, menos você erra, mais tempo de vida acontece, mais longevidade você tem. Aprender a se alimentar, aprender a usar o corpo nas suas diversas funções, fundamental. A questão da atividade física. E fundamental, saúde mental. Como ser, entre aspas, a felicidade é um tema muito aberto, mas como ser feliz? Vamos substituir. Como ser saudável? Isso sim é uma informação imprescindível à sua vida. E a maioria dos brasileiros não tem acesso a essa informação, a essa educação. Comer, usar o corpo, ser saudável do ponto de vista do relacionamento com as pessoas, estabelecer um relacionamento ético dentro do seu próprio mundo. Então são questões muito elevadas ainda para a sociedade brasileira. E há necessidade de enfocar isso. Do ponto de vista específico do homem, mais do que nunca. Porque há necessidade de uma mudança de comportamento que tem sido meio à força e poderia ser um processo menos traumático. A gente citou a questão da sexualidade e no seu raciocínio me veio à memória aqui uma questão importante para a gente sistematizar. Nós temos uma população carcerária gigantesca no Brasil. Nossa região também dessa realidade. E conversando com profissionais do meio, nós fizemos uma entrevista recente aqui com um representante dos sindicatos, dos agentes. A sexualidade eminentemente masculina, né, tem presídio feminino também, e não diferentemente tem problemas gravíssimos relacionados a isso no ambiente de confinamento e com todas as suas consequências negativas. Esse homem vai para a rua depois. Você vê alguma conexão entre esse ambiente perverso e depois as relações de estupro, por exemplo? Com certeza, né? A questão da hipersexualidade ela é estimulada por algumas contingências. Conforme você bem disse, o confinamento é uma delas, né? E o índice de AIDS entre presidiários é elevado. Aí remete a toda uma discussão, a questão da responsabilização do Estado enquanto proteção do próprio presidiário. É uma discussão também que merece uma abordagem muito específica, mas nós tratamos ela como mais um sintoma da questão do homem. Sem sombra de dúvida, falta ao Brasil uma política relacionada à recuperação dos presidiários, do ponto de vista educacional, do ponto de vista de reinseri-lo à sociedade de uma maneira melhor do que quando ele chegou. É óbvio que o sistema prisional do Brasil está cheio de falhas, ele está sucateado do ponto de vista espacial, do ponto de vista estrutural, e menos ainda do ponto de vista de recuperação. Então, é apenas um sintoma a mais. E a maioria, óbvia, dos presidiários são masculinos, são homens. Por quê? Porque eles transgridem. A violência começa na aceitação de si próprio ou na inaceitação de si próprio. E na medida que o homem tem a sua crise de identidade, a sua questão existencial, e na maioria das vezes, muitas vezes, a questão de sobrevivência, a questão material da sobrevivência, ele agride. Ele agride a sociedade, ele mata, ele rouba, ele furta. Há necessidade de uma educação voltada para o exercício da convivência, que também não vemos isso. Foi abolido, inclusive, do currículo das escolas. A educação moral e cívica incorpora essas variáveis, né? Eventualmente, rudimentos e fundamentos de psicologia. Ou seja, o brasileiro não é formado para a vida, ele é formado para apenas ser um reprodutor de processos de produção, seja em qualquer área de bens ou serviços. Há necessidade de que o brasileiro seja educado para a vida, o projeto final da educação é formar um cidadão
um cidadão que tenha consciência do país em que vive, respeite ao próximo, porque o próximo é um igual, e a partir daí se constrói uma nação. Infelizmente, o Brasil ainda não chegou lá. Quando você fala sobre a agressão psicológica e de confronto do seu próprio papel de ser provedor forte do homem, tem uma série de consequências relacionadas a isso. A bebida seria uma delas em uma certa instância, de certo modo? A bebida e as drogas é a recompensa que a sociedade não lhe deu, ou que o mundo não lhe deu. É a vida virtual, é aquilo que é o prazer não obtido. E, obviamente, que as decorrências da dependência física que se coloca. Então, também sobre esse aspecto, o jovem está muito exposto e cada vez mais fragilizado dentro dos processos de proteção que o Estado deveria fornecer, que advém da educação, que advém da questão da inclusão no trabalho, que advém do fortalecimento da instituição família. Então, mais do que nunca, há uma crise de valores. E, infelizmente, a nível político, uma crise moral de acepção da sua finalidade de representar a necessidade do povo. Tanto é que isso nos 3 entes da federação, tanto a nível municipal, estadual e a própria federação, não tem conseguido contemplar ou representar as necessidades do povo. Isso implica numa crise existencial, que naturalmente existe nas etapas da vida. A adolescência é uma das principais. A questão da andropausa, quando o homem tem o equivalente à menopausa, né, também merece uma abordagem especializada. Então, são etapas da vida que ocorrem crises existenciais. Se você não tiver um suporte que valorize a sua questão material, a sua questão afetiva, principalmente, a sua questão de relacionamento com o mundo, você sucumbe. E a resposta imediata é uma realidade virtual que advém das drogas, que advém da bebida, pela falta de capacidade de enfrentamento de uma realidade adversa, que nem sempre é adversa. Aí entra toda a questão da ciência, mas a ciência não tem chegado à vida do brasileiro, né? Daí a necessidade de uma política pública, uma política de Estado voltado para o homem. Assim como para a mulher, mas o homem tem as suas especificidades, as suas peculiaridades que têm que ser vistas. A droga, então, é mais um sintoma. Existe uma discussão de questões hereditárias de predisposição, mas isso são exceções. Do ponto de vista global, do ponto de vista da sociedade como um todo, a droga é um grande sintoma. Quanto mais droga, menos o Estado está sendo capaz de fornecer meios de sobrevivência ou de vivência e meios que promovem a saúde na pessoa. Nesse caso, fica inevitável incluir nessa relação o cigarro. Você vê a relação com o cigarro do ponto de vista do vício sob que ângulo, Paulo? Eu costumo dizer, como médico e dentro da medicina eu sou oncologista, que o tabagismo é uma doença mortal, porque implica em danos ao sistema cardiovascular, coração e vasos, e implica uma predisposição sobremaneira ao câncer, que, por sua vez, é o modo de morte dessas pessoas. Então, há necessidade de uma abordagem específica, porque o cigarro é o preâmbulo das outras drogas. O cigarro, ele estabelece um mecanismo de dependência física e psíquica igual à heroína, que é uma droga muito poderosa. E não se dá conta disso o tabagista. Por quê? Porque a dependência é física. Então, a superação ao tabagismo implica numa ação de ciências combinadas. A psicologia, a medicina, e por aí vai. O serviço de assistência social, para fazer um diagnóstico social que implica naquela condição. E isso não existe de maneira integrada. O que existe mais uma vez, a medicalização de uma situação que é mais uma síntese das adversidades do que um problema físico. Ele se coloca físico depois que aconteceu. Mas a gênese, aquilo que levou ao tabagismo, por exemplo, um desajuste afetivo, é uma questão conjugal não resolvida, é uma autoafirmação no grupo do adolescente que fuma e se ele não fumar ele vai ser excluído da tribo. Então não há uma abordagem específica vocacionada para isso nas diversas etapas da vida do homem. Então são sintomas. As drogas
e o cigarro é uma droga, e uma droga altamente lesiva, merece uma abordagem específica do ponto de vista existencial daquela pessoa, dependendo da etapa de vida em que a coisa ocorra. Eu pedi para você comentar, se do ponto de vista do arranjo de todas essas relações de políticas públicas de saúde, como você vê o papel do Estado brasileiro nessas correlações, lembrando aqui de uma frase em uma entrevista do Barradas, do secretário estadual de saúde, que, adaptada à nossa situação, se o homem só vai ao médico quando está em situação extrema e não de forma preventiva, o Estado, por sua vez, é passivo, omisso, porque ele vai lá e só oferece a visão hospitalocêntrica do tratamento? Respondeu a pergunta, exatamente isso. Se o cidadão não vai ao serviço, o serviço deve ir até ele. Por quê? É um compromisso constitucional até do Estado em prover saúde. Mas os meios e mecanismos para isso não estão sendo exercitados. E hoje existe, ou por uma questão de falta de planejamento, ou por o que seria pior, uma determinação de uma política pública em saúde focada não na prevenção e promoção de saúde, na educação para a saúde, mas sim na questão hospitalocêntrica, procura haver já uma reversão nisso, é tratar o doente. E aí as coisas já passou do ponto. E aí custa mais. E aí o sistema fica reverberante, o sistema fica patinando. Eu acredito de maneira muito veemente que qualquer contato da pessoa com o sistema de saúde, ela deveria ingressar a esse sistema. Seja no pronto-socorro, seja numa unidade básica de saúde, seja numa avaliação de um serviço social sobre a questão trabalhista, focado na saúde, ela deveria ingressar de uma maneira definitiva. Só que para fazer a gestão dessa pessoa, você tem que ter um processo de informatização que a nossa saúde ainda não tem. E o atendimento em saúde, ele não é exclusivamente médico, isso é uma questão cultural. O médico resolve a maioria das coisas relacionadas à parte orgânica e muitos médicos à questão comportamental. Mas a abordagem integral que leva à saúde implica em outros conhecimentos. É a transdisciplinaridade, que não se aplica nos processos públicos de maneira efetiva. São pro forma, existe lá a nutricionista, existe lá o psicólogo, existe a assistente social, existem os diversos segmentos, um grande ausente é o educador físico. A integração desses saberes, culminando com o estado de saúde, que é visto, revisto, avaliado, ajustado e implementado, não existe. Infelizmente não existe e falta muito. E culmina com o quê? Com excesso de doença, com óbitos evitáveis, culmina com uma situação que é a que nós vivemos hoje, um sistema de saúde altamente resolutivo em alguns poucos segmentos, mas altamente redundante na maioria dos processos. Pegando o parâmetro disso no tempo e do ponto de vista de gestão pública e de questão histórica, esse espaço de tempo que eu vou colocar aqui é absolutamente de curtíssimo prazo, nós teremos de enfrentar a realidade que outros países já enfrentaram de envelhecimento da população em sua maior parte. E daí, Paulo? Não vão ao médico, não têm programas preventivos e vão chegar mais velhos. Velhice não é sinônimo de doença, é uma etapa da vida. Mas os velhos brasileiros estão adoentados. Então é o sintoma final da falta de uma política específica. Nos reportamos então à nossa realidade. É sempre bom falar do que nós vivemos. Bauru tem cerca de uns 60 mil idosos. Existe toda uma discussão, o idoso é acima de 65, acima de 60. Vamos colocar aí. Existe um único serviço público voltado para essa população, que é o PROMAI. Então, há necessidade de um redimensionamento focado no idoso. E o idoso implica num problema conjuntural muito grave. Quase que todos, se não todos os idosos, mas a maioria absoluta deles, tem previdência. E aí vão usar a previdência por mais tempo. Então, qual é o tempo de vida útil da pessoa? Um exemplo bem claro. Em São Paulo foi criado um ambulatório, numa faculdade de São Paulo, uma faculdade pública, para pessoas com mais de 100 anos. Está cheio. Isso mostra que também, apesar da diversidade sistêmica, conjuntural, o homem tem vivido mais.
só por curiosidade também, foi feito um estudo para identificar qual a variável mais importante que implicou no aumento de vida do homem. Surpreendentemente, a geladeira. A geladeira. Porque conservou mais os alimentos por mais tempo e permitiu um acesso à questão de saúde via alimentação. Por outro lado, uma outra curiosidade interessantíssima que você colocou aqui, nós temos um hospital do homem, e qual que é a situação dele do ponto de vista de vagas? Vagas ociosas, em São Paulo, né? Então, a questão da saúde do homem passa por uma mudança comportamental que não vai depender dele, mas sim de um sistema que vai oferecer a ele informações que permita a ele ver que ele pode viver mais e viver bem, mudando o seu comportamento. Acho que hoje, no Dia do Homem, a grande marca que fica é que, veja, se informe, procure saber melhor a respeito das suas necessidades, das suas carências, das suas dificuldades, porque a ciência ela pode oferecer muito, mas a ciência ainda é um produto de poder. Ela não é compartilhada, oferecida. Ela é poder em relação a você. Então, o acesso à ciência é que faz falta nas políticas públicas, de maneira que o conhecimento adquirido pela ciência seja exercitado, oferecido diretamente àquele que vai fazer uso dela, que é a própria humanidade, que é o outro. Então, enquanto nós não tivermos a nobreza da questão política em oferecer tudo que o Estado deveria oferecer, nós vamos padecer da forma como padecemos, com doenças evitáveis, com problemas, com violência. A violência é apenas um sintoma de desajuste. Devido a quem? Ao violento ou devido à conjuntura da sociedade como um todo? É uma discussão em aberto, é uma discussão política. Mas quanto mais informação, quanto mais formarmos cidadãos melhores num processo de educação voltado para a vida e não apenas para a questão industrial, questão de bens e serviços, nós vamos continuar sendo um país que observa a evolução do mundo a partir de outras sociedades. Então, mais do que nunca, o Brasil precisa se emancipar. E o homem, enfocando a questão específica do homem, implica em mudar comportamentos. E essas mudanças dependem dele e também da oferta de serviços que proporcionem a própria mudança. Apenas para fazer a ratificação dessa questão do raciocínio que você está falando, do ponto de vista de mortes no trânsito, eminentemente homens e jovens, do ponto de vista de violência e homicídios, eminentemente homens e jovens, e assim sucessivamente. Acentua ainda mais os nossos desajustes com as nossas próprias origens enquanto povo, enquanto brasileiro, a questão racial. Primeiro que o conceito de raça ele não existe, né? É uma contingência mais cultural do que biológica. E segundo que mais que 50% dos brasileiros têm origem ou descendência afro, ou seja, da suposta raça negra. E o racismo se coloca de maneira muitas vezes subliminar, mas se coloca. Mas também um sintoma da questão educacional. Enquanto não houver uma educação voltada para que se aprenda a respeitar o próximo, independente da sua classe social, independente da sua cor, independente de contingências que não são inerentes ao homem, mas são criadas pelo homem enquanto variáveis morais, variáveis sociais, enquanto nós não superarmos isso, não nos tornaremos uma nação verdadeiramente. Enquanto nós não reconhecermos que o direito do outro é igual ao seu enquanto sociedade brasileira, enquanto país, nós não conseguiremos evoluir. Daí a violência, daí tudo que nós estamos falando. Da onde vem a resposta? Educação. Educação, educação, educação. Não existe na cadeia de conhecimento da humanidade um profissional mais importante do que o professor. E ele, para fazer a sua tarefa, precisa de um sistema integrado que lhe permita acesso ao conhecimento, que lhe permita meios para professar esse conhecimento e melhorar a sociedade em que vivemos. Não é a nossa realidade, infelizmente. Aí o homem morre mais, agride mais e tem todas as suas decorrências. E o homem está em crise existencial, por mais que não reconheça isso. O homem enquanto gênero. Né? Paulo, além da gente estar realizando a nossa parte desse latifúndio aqui na contribuição da discussão pública sobre essa questão do fenômeno social, comportamental e de saúde pública, nós temos outras ações em curso.
Você me contava de uma audiência pública, de uma intenção de sistematizar isso do ponto de vista de discussão parlamentar, inclusive. O grande problema hoje da classe política é falar muito e fazer pouco. A necessidade de que as ideias sejam materializadas e, entre aspas, perpetualizadas em projetos que se ofereça depois que se efetive esses projetos para a população a que se destina. É o que pretendemos fazer em relação à saúde do homem na cidade de Bauru. Estabelecer um programa voltado para todas as idades, especificamente focada no homem. E para isso, vamos propor um projeto que será discutido em audiência pública, com a comunidade e com as áreas constituídas de saber, para que possamos, de uma maneira conjunta, formular uma política de Estado para o município de Bauru em relação ao homem. Nós vamos estar acompanhando naturalmente isso ao vivo no plenário, através das comissões, audiências públicas ou aqui nas nossas discussões em entrevistas, e a propor uma discussão final, agradecendo a sua presença aqui como médico, como representante popular, evidentemente, Paulo, para falar sobre a questão da família. O que a gente fala no Dia do Homem para os pais, porque são homens e mulheres que estão criando os seus filhos do outro lado. E talvez, em alguma instância, perpetuando um pouco desses conceitos, inclusive os machistas, que nós estamos comentando aqui. Essa é uma discussão que mereceria um programa inteiro. Qual é o núcleo familiar da sociedade de hoje? O homem, a mulher e os filhos. Sim, constitucionalmente ainda é assim. Há quem queira rever essa composição familiar. Mas, independente dessa discussão, o que nós queremos é o resgate da instituição família. Porque é lá que você aprende os principais exemplos que você leva para toda a vida. E a família vive uma crise. Vive uma crise pela questão material, pela forma como está disposta a ocupação do homem na sociedade e o tempo que ele reserva à família. Isso também faz parte de uma política de Estado. Do ponto de vista biológico, do ponto de vista de uma discussão um pouco mais avançada, você reserva 8 horas do seu dia para si próprio e a maior parte do tempo você dorme. 8 horas você reserva para o trabalho e 8 horas, teoricamente, para a sua relação com o mundo. Será que é assim? Será que nós conseguimos dimensionar a vida dessa forma e fazer com que a sua relação com o mundo seja saudável, que a sua relação com o seu próprio corpo, no ponto de vista de prover saúde, esteja bem constituída e que nas relações de trabalho você também tenha saúde? Então, discutir a vida de uma maneira mais integrada e qual é o tempo que lhe é reservado para a família. A família apenas não é um contrato social, é um contrato de convivência, de troca essencial em relação a afetos, pensamentos e sentimentos. E a responsabilidade, o pátrio-poder, a questão da mãe, é aquilo que te implica em conhecimentos definitivos e principalmente exemplos que você leva para a vida. Qual a responsabilidade do Estado em prover que isso de fato aconteça? A família, como uma referência de atuação política, faz parte de muitos discursos políticos. Mas uma política voltada para resgatar a família do ponto de vista de governo são raras. Quem cumpre esse espaço que fica são as religiões, que procuram fazer da família o referencial de abordagem. Na área de saúde, existe a medicina da família, né? São os médicos de família, onde 90% das contingências relacionadas à saúde e promoção da saúde são resolvidas pelo clínico geral. Porque mais do que nunca, a saúde, conforme já foi dito, é uma conquista diária que advém da sua educação, do exercício de um conhecimento. Materializar isso em políticas cuja unidade de abordagem seja a família, ainda é um desafio. Mas temos toda a unidade básica de saúde, por questão até legal, por questão de lei, ela deve ter assistente social, ela deve ter nutricionista. Então é um conjunto de saberes que se aplicariam de maneira perfeita à família. O equivalente na educação. A educação hoje ela é focada para períodos de vida e uma qualificação, conforme eu já disse, eu acredito, que não é voltada para a vida. Por que não fazer uma escola de família? Então, a família é a melhor abordagem aos contextos sociais. Só que isso implica numa modificação de pensamento e principalmente de composição de políticas públicas, onde estamos longe de atingir.
a saúde do ponto de vista de família, é de lá que vem a questão da saúde mental. As principais contingências neuróticas e outras começam nas relações familiares. Então, mais do que nunca, a abordagem, a colocação que você faz é essencial. Se não houver políticas integradas de diversos setores focadas na família, ela tende sim a se dissolver. E hoje, com outras variáveis, a questão homoafetiva se coloca também enquanto núcleo familiar. Há um descompasso muito grande entre uma definição do que é a família constitucional estabelecida e realidades que se colocam. Isso mostra um descompasso da sociedade brasileira em discutir a sua própria essência, a sua própria identidade. Também porque os governos não propiciaram isso. Mas aí eu já acho que de maneira premeditada, porque faz parte de um projeto político de poder, onde a informação é a conta-gotas e a formação do brasileiro demora muito até que ele possa perceber a sua contingência existencial, a sua realidade em relação ao mundo e a si próprio. Falta muito, mas o caminho é árduo e existem muitos que estão dispostos a enfrentar essas contingências. Resgatar a família é uma prioridade, tanto é que faz parte de uma série de programas religiosos e tudo mais. Mas o Estado tem uma responsabilidade que não exerce em relação a isso. Acredito, então, que educação para a família é um instrumento vital de integração desse núcleo de pessoas e a abordagem do médico de família, que é essencialmente preventiva e educacional, fundamental e são pouco exercitadas. Paulo Eduardo de Souza, muito obrigado por ter contribuído conosco com essa discussão pública. Eu vou deixar para quem está em casa uma reflexão para pais, os pais e mães, necessariamente. Se você está educando seu filho para ser homem, se você gasta um pouquinho de tempo para ensinar ele a ter e receber afeto. Pensa nisso. Muito bem dito.